seguinte, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Márcia Fernandes, que está aqui conosco, a Sensitiva. Boa tarde, viu, Márcia? Obrigada pela presença. Com o nosso especialista em segurança, o Jorge Lodello também. Boa tarde, Lodello. Boa tarde. E discutir ainda muitas coisas relacionadas ao Eduardo Campos, a tragédia e a morte dele. Inclusive a Marina Silva dizendo, eu não entrei naquele avião, nem ela, nem a Renata e nem o bebê, o Miguel. E ela define isso como providência divina. Vamos ver o que a Márcia Fernandes acha dessa história. E as investigações, e a equipe internacional que chegou ao nosso país, e a história que a Caixa Preta não contém a gravação do piloto, não tem os momentos finais, e aquela gravação que foi divulgada também não era daquele voo. São muitas coisas que agora começam a levantar até uma suspeita de sabotagem. Bom, agora a gente vai começar aqui com os nossos convidados, vou conversar com o Jorge Lodello. Mais uma vez, boa tarde, viu, Lodello? Mais uma vez, boa tarde, Márcia. E nós vamos falar de uma coisa que foi muito divulgada a semana passada, mas no meio de tanta dor não dava nem para falar desse tipo de coisa. Agora, o assunto volta à baila com essa manchete aqui, olha, morte de Eduardo, deixa eu ver se dá para vocês mostrarem aqui. Morte de Eduardo Campos é número 13. Numerologia avalia as coincidências. E não é só a numerologia, não, né? Todo mundo que lida com essas coisas do mundo espiritual acaba tendo a atenção chamada para isso também. Porque, olha, Eduardo Campos morreu em um acidente nesta terça-feira, dia 13 de agosto, mesma data que o avô Miguel Arraes faleceu em 2005, de infecção generalizada. Nas redes sociais, os internautas comentam que, além da morte ter sido confirmada às 13 horas de um dia 13, o nome do candidato à presidência tem 13 letras e ele tinha 49 anos, a soma do 4 com 9 também dá 13, não é? E aí vários numerólogos começaram a dar explicações para esse fato. E também teve gente nas redes sociais dizendo que a hora que a Globo deu a confirmação da morte, não foi a primeira emissora a dar, a primeira foi a Record, eram 13 horas e 13 minutos, na verdade. Quer dizer, uma série de coincidências, né? O antigo partido dele de número 13, uma série de coisas, na verdade. E eu queria começar a saber a opinião de vocês. Márcia. Na verdade, o número 13, no tarô egípcio, 13 simboliza a morte, ou a transformação de algo, mas sempre o término de alguma coisa. Então você vai terminar um ciclo ruim. Então o número 13, ele acompanha assim o final de algo, de alguma coisa. Isso é muito claro para todo mundo que estuda isso. O que acontece com o dia 13 com o mês de agosto? É um mês, infelizmente, para nós que trabalhamos com as almas, em que as almas, é forte falar, mas as almas malditas, digamos assim, elas têm acesso ao povo, às nossas vidas. Elas saem do lugar, do umbral e vêm. Então, dia 13 de agosto é um dia fatídico, sabe? É um dia assim, para a gente, mesmo que a gente não acredite em nada disso, é um dia para se reservar, para se orar bastante, exatamente porque 13 é o término de algo. Então, por exemplo, se esse rapaz, mais ou menos, nós temos a data certa para desencarnar. Certo. Mas podemos ir 16 dias antes, é uma cabala 16, ou não é 13, é 16, ou 16 dias depois. Quer dizer, a gente fica nesses 16 dias vulnerável ao desencarne. Se você está muito doente, você vai no primeiro dia, senão você pode ir adiando isso para o 16º dia. Então, eu acredito muito que essa tragédia, um monte de número 13, já vinha acompanhando esse rapaz a nível de uma morte assim tão brutal, sabe? E mais ainda, sabe, a minha alegria dele ter desencarnado no dia 13, por que a minha alegria, não é? Digamos assim. Quando a gente morre, a gente vai para um outro campo magnético, eletromagnético. E a gente pode vir à Terra, você, eu, dela, todos nós, os guias desse planeta, nos trazem à Terra no dia em que a gente nasce e no dia em que a gente morre. Certo. Então eu tenho absoluta certeza que o senhor Miguel Arraes, mas absoluta, isso eu tenho certeza absoluta, veio recolher o neto.
mesmo. Porque é exatamente o dia que ele morreu. Sim. Então ele estava a passeio no planeta, e eu acho que assim, os dois tinham uma afinidade tão grande, porque são laços eternos na vida da gente, que ele falou, não é possível eu não poder resgatar o meu neto. Então, assim, para mim é muito claro que ele está nos braços do avô, entende? Entendi. Então, assim, as coincidências são ruins, mas também existem coisas boas ao redor da morte desse rapaz. Certo. Agora, superstição em relação a agosto, em relação ao número 13, não são só superstições. Não, acontece mesmo, é muito ruim. Você não lembra que eu, por exemplo, era pequenininha, eu via o mês do cachorro louco. É verdade, o cachorro enlouquece, porque ele vai ver tanta... Hoje eu entendo. Que o cachorro, os animais, eles não têm sensor. Então eles começam a ver as almas. E eles enlouquecem, né? Eles começam a ficar assustados. Então, é um mês difícil, é um mês para se orar muito, é um mês para se tomar ter cautela. E é o mês onde mais acontece acidentes aéreos, que foi justamente o caso do Eduardo Campos. Estudos são feitos, mais acidentes aéreos, mais mortes trágicas. De repente, não precisava ser tão trágico assim. De repente foi por ser exatamente 13 e 13 de agosto, que é um dia muito, muito carregado espiritualmente, para a parte negativa, né? Com toda certeza, né? Jorge Lodelo, tudo isso faz sentido para você? Sônia, eu, na minha área de segurança e criminalidade, toda coincidência para mim tem um motivo. Quando eu pego os dados e vejo coincidências, eu chego a uma conclusão. Eu nunca acho que uma coincidência é de graça. Certo. A Márcia é especialista no assunto, eu estou muito interessado nessa pauta, vou te dizer o porquê, Márcia. Primeiro que eu nasci no dia 13. É mesmo. E eu nasci numa sexta-feira 13. Meu Deus. E eu sempre gostei do número 13, tanto é que eu jogava basquete com o número 13. O número 13 me persegue. Tem gente que gosta é um número mesmo de do número sorte, 13. quando eu tenho que fazer alguma aposta, algum bingo, eu adoro o número 13. Mas não sou do mês de agosto, sou do mês de novembro, mas me recordo que de quando eu era já um pouco mais criança, quando me falaram que eu nasci numa sexta-feira 13, que todo mundo fala que seria um dia de azar. Né? E que eu, particularmente, gosto quando cai uma sexta-feira 13 e vejo, para mim, é um dia bacana. Agora, as coincidências que a Sônia leu naquela matéria e as coincidências que a Márcia também vai trazer, porque eu já conversei com ela antes de começar o programa, realmente são coincidências que nos levam a algumas reflexões. E que isso pode realmente ter algum significado, que eu acho que a Márcia, no decorrer do programa, vai poder estar passando para a gente. O que você tem para falar mais? Conta, né? Na verdade, assim, a somatória do nome dele, né? O Eduardo Campos, 13 horas, dia 13. A data do avô, 49 13. anos, se você somar, será que eu posso dar licença? Então tá. Por exemplo, Explica aí pra gente. 4 mais 9. Poxa, dá o bendito 13. Que cada letra tem um número, né? Um valor, somando exatamente, tudo. Também. As letras do Eduardo. O Eduardo. Se você somar, vai dar o bendito do 13. Então, assim, ele morreu porque 13. Não é isso. Ele desencarnou porque ele estava para desencarnar. Mas ele poderia ter ido um outro dia, ou de uma forma menos cruel. Entendi. Só uma coisa, Márcia, na verdade, ele chama Eduardo Henrique Campos. A força do número 13 fica concentrada, porque na verdade o nome pelo qual ele era conhecido é Eduardo Campos, então aí é o nome mais falado, então a energia está aí. A energia não está no nome completo. Por exemplo, eu tenho um nome bem maior que o Márcia Fernandes, Sim. mas a minha energia é no Márcia Fernandes, que é o então a energia que a gente usa, etc. Entendi. Então, infelizmente, 13, a simbologia do 13 do Antigo Egito já é a morte. Eu, por exemplo, eu adoro dia 13 porque é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Sim, eu acostumei também. Todo dia 13 à igreja de Nossa Senhora de Fátima. Então eu tenho como bem-querência o dia 13. Mas não é verdade. É um dia, sexta-feira também é um dia, que é um dia de Jesus, para quem estuda, a turma do misticismo vai dizer, mas é dia de Oxalá ou dia de Jesus? Então, é a paixão de Cristo também. Né? Também é difícil, é um dia carregado. Então existem dias sim, números sim, que são carregados. Também. Nos Estados Unidos, vários edifícios não tem o 13º andar. Né? Não tem, literalmente. Não tem, eles levam muito a sério isso. Sônia, outra coincidência também
é que, pelo que eu contei e verifiquei, foram atingidas e sofreram sérios danos 13 casas. Olha, Exatamente, nós viemos com esse número. 13 casas foram atingidas, você acha? Certo. Impressionante, né? É muito impressionante. Alguma coisa quer dizer realmente, né? Sônia, você fez um comentário no começo do programa sobre o que disse a Marina Silva, quando ela fala numa palavra que eu acho muito bacana, que é providência divina. Exatamente. Providência divina é uma palavra que eu particularmente gosto de usar. Mas a gente poderia também pegar uma palavra associada, que seria uma premonição. Entendi. Me deu a impressão, porque é diferente quando você, no caso dela, que ela não iria pegar aquele avião, não, porque ela teria um outro avião, não. Parece que realmente ela desiste, ela não queria entrar naquele avião. Ela achou mais prático ir direto para São Paulo e não precisar pegar a escala do Guarujá. Ela já ia se preparando, uma série de encontros que eles teriam, acho que gravar os programas do horário eleitoral, era a agenda que eles tinham aquele dia à tarde. Ela falou, não, então não vou, hoje não vou, eu vou direto para São Paulo. E a Renata, que estava com o bebezinho, com o Miguel, né, tava no Rio, com o Eduardo Campos, que tinha participado do Jornal Nacional, e aí realmente ela pegou e falou assim, não vou, eu vou voltar para Recife, porque um dos filhos tinha uma série de compromissos que ela queria acompanhar de perto. Então foram 2 desistências praticamente em cima da hora mesmo, né? Então, na realidade, nós poderíamos ter uma tragédia muito maior do que foi, porque eu estava vendo as Tanto imagens... que no início se pensou, né, que elas estivessem no mesmo voo. No mesmo voo. Eu, quando domingo, assistindo todo o funeral, o velório do Eduardo, ficou muito característico ali a tragédia familiar. Mas nós temos 2 tragédias. A tragédia política, de um homem que se preparou para exercer uma carreira política e poder trabalhar pela população, é um homem preparado, não é só por causa da família dele, ele se preparou para isso. E do outro lado também você encontra a tragédia familiar, que me deu muita impressão, a força da família é algo espantoso, né? A dona Renata com seus filhos é algo assim que a gente percebe uma família muito unida, mas o que ficou muito claro, que eles ainda não vivenciaram o luto. Eles não tiveram tempo de parar sozinho, sem pressão, sem os amigos próximos, para vivenciar toda a dor que essa família vai ter, é óbvio, da ausência de uma pessoa tão jovem e que fez tanto na sua vida, uma vida muito corrida. Exatamente. Né? Para Aliás, 49 anos. A Renata Campos, ela deu uma longa entrevista de uma página praticamente para a Folha de São Paulo, onde ela diz assim, que ela tem a impressão que a morte bateu na porta errada, que não era para ser eles. Essa é a sensação que ela tem. Na parte espiritual, isso tem alguma explicação? Em primeiro lugar, a premonição que os que não foram, né, no avião tiveram, os anjos da guarda, todos nós temos os anjos, eles estão apostos para que a gente não antecipe a morte da gente, porque é Deus que nos leva, não tem outro. Então, assim, elas escutaram com certeza um anjinho dizendo, não, ali você não pode ir, porque ali todos vai acontecer alguma tragédia. Então, os anjos da guarda vão tirando a pessoa de perto dessas tragédias. Agora, infelizmente, Sônia, a gente não muda o destino. Por exemplo, esses meninos todos juntos. Não é um acaso. O assessor, o cinegrafista, todo o piloto, mundo, né, gente? Todo mundo o copiloto que a menina está esperando o bebê. Sim. Então é assim, eles também estavam dentro do fatal, quer dizer, eles estavam com... A vida deles já estava terminada aqui no planeta. Eu sei que é muito duro, imagina ver uma mãe carregar um caixão. Eu me coloco no lugar de mãe, eu não sei como. Essa dor não dá para... não dá para falar, não dá. Então é assim, infelizmente era a hora deles, era o momento deles. Esse menino, o Eduardo Campos, ele tem um rosto de felicidade. Tem gente que tem aquele rosto mais melancólico, mas ele era feliz, ele estava pleno na reencarnação dele. Positiva, né? Uma energia forte, de alegria, de meninos fortes que ele tem, filhos fortes. A gente vê, fortes que eu digo emocionalmente. Certo. Sabe? A gente vê que ele estava encontrado naquela... Aquilo vem do avô, né? Encontrado na posição dele na Terra, que ele veio e cumprir a missão. E vou repetir,
meu Deus, se eu morresse num dia que meu pai estiver na terra, como o senhor Miguel Arraes estava na terra, isso é certeza, espiritualmente, eu não tenho a menor dúvida que o avô estava ali esperando aquele momento para resgatá-lo. Poxa, até que fica melhor, né? Fica melhor a passagem, a gente começa a aceitar mais. Né? Marcelo, tem uma outra coincidência que uma das seguidoras me coloca agora, que é de Santos, que lá o prefixo telefônico é 13. É verdade, até né? Isso. É verdade, até isso. Olha só, gente. É muito 13. O pessoal presta atenção em várias coisas realmente. Sabe que o pessoal que gosta de fazer um histórico, estava falando do suicídio do Getúlio Vargas, que foi no dia 25 de agosto, na verdade, né? Estava falando da tragédia do avião do Castelo Branco, pouco depois dele ter entregue o mandato, é que o avião caiu e ele morreu assim. E também teve o Tancredo Neves, que eu não sei se aconteceu no mês de agosto, mas foi outra grande tragédia com políticos brasileiros. Ele foi eleito, mas ele subiu a rampa do Planalto no caixão. Foi a coisa mais triste mesmo de se ver naquela época. Eu lembro de São Paulo parada, multidão toda na rua, parecendo Recife, na verdade, no momento em que o caixão do Tancredo Neves deixava o Incor, Instituto do Coração, aqui em São Paulo, rumo a Congonhas, com a dona Risoleta Neves, né, para levar o corpo para Minas Gerais, na verdade. E foi outra grande comoção pública ao Brasil inteiro. Dos três, né, dos quatro que marcam a política brasileira em termos de tragédia, só o Eduardo Campos não era presidente ainda, ele era presidenciável, mas numa fase em ascensão, numa fase do auge já, né, da guerra eleitoral, quando todos os candidatos já estavam colocando as cartas na mesa e sendo o que ele é para Pernambuco, tendo transformado Pernambuco num estado tão forte politicamente como ele fez e deixa agora, né? Então, são as quatro coisas que mais marcam na história de presidentes e presidenciável, agora a morte do Eduardo Campos. Pode falar, André. Sônia, hoje pela manhã, a gente vê a força que tem a esposa dele. Teve um ato político lá e ela participou. É verdade, ela participou, né? Ela participou. E eu falei que hoje é aniversário dela, né? E há uma campanha do partido, do partido deles, que desejam que ela seja vice da Marina. E até agora ela ainda... Ela não respondeu, porque ela, na verdade ela está priorizando ficar ao lado dos filhos, né? Concluir a educação deles, embora 3 já estejam praticamente criados, mas tem o de 9 e tem o pequenininho, o Miguel, que tem síndrome de Down. Ele vai requerer uma atenção maior ainda, por todos os tratamentos que ele vai passar, para poder realmente ter uma autonomia na vidinha dele. Talvez ela priorize esse lado. Agora o lado político também está chamando, né? E muito forte, e ela sempre foi uma pessoa altamente politizada, não só em termos dos anos de casamento com Eduardo Campos, como uma coisa dela mesma, tanto que a gente vê que os filhos são muito atuantes, militantes nessa área de política em função dos pais, na verdade. Pode ser que aconteça que ela arrume uma maneira de conciliar tudo isso e venha a ser a vice da Marina mesmo. Né? É uma possibilidade. É o poder grande, feminino na política, mas é uma decisão que ela vai ter que ter muito difícil, porque ela tem agora 5 filhos para criar sozinha. E Sônia, quem já enterrou um ente querido sabe que a gente tem aquela fase que a pessoa está doente ou teve um acidente, você vela, você enterra. Aí depois que tudo isso termina, que você volta para sua casa, o telefone não toca mais, aí é aquele momento que você vivencia o luto e que vem a tristeza. De cair a ficha, né? Porque eu imagino que essa família, os filhos, essa mulher que conheceu ele tão jovem, e de uma hora para outra recebe um telefonema de um marido que está trabalhando, querendo lutar por um objetivo tão grande, que é ser presidente da República, recebe um telefonema e é óbvio que você não acredita no primeiro momento, fala, não é possível. E agora eu acho que a partir que esfriar um pouco isso, ela vai poder voltar para a casa dela no quarto sozinha, Sônia, e fazer uma reflexão que ela não conseguiu fazer nem os filhos, que é a tristeza de você saber que você não vai ter mais um contato com sua mente querida. Você sabe, Sônia, que quando nós desencarnamos ou morremos, nós temos uma cópia nossa que chama perispírito aqui dentro da gente. Foi queimado ou foi estraçalhado. Então, nesse momento, se a pessoa não tiver uma religiosidade, não tiver bem, ele vai sentir completamente
esse corpo estraçalhado por algum tempo. Coisa que eu também acho que esse menino não sente, porque Deus dá o torpor da morte. São Isso que eu ia perguntar, se poupou alguns aqui em vida, não deixou que entrasse no avião, e quem estava lá dentro? Pois é, naquele exato momento, o susto, né? A morte é um susto, de qualquer forma. O tranco que você tem para sair do teu corpo carnal é tão forte que os seus anjos estão presentes, seus antepassados sim estão presentes, e você é resgatada, você é levada para um hospital, que nós chamamos de André Luiz Nosso Lar. Por acaso, ele fica em cima do Rio de Janeiro, né? Geograficamente falando. E é um lugar, macas e macas e macas de pessoas que desencarnaram, e a gente ali fica deitadinhos, desencarnados, e vem, vamos dizer, pessoas que energeticamente vão dar passes energéticos nesse corpo para que ele retorne ao seu normal. Então, eu creio muito que os 7, todos que desencarnaram, não estejam percebendo nada. Eles estão dormindo, eles estão sendo tratados, eles ainda não sentaram. Não estão sabendo do que aconteceu, não, existe dizer assim. Ainda não. Existe uma forma deles entenderem isso, mas eles vão assistir literalmente numa televisão, num plasma enorme, mas com mentores sentados do lado. Eles vão chorar. Aí sim vem o luto deles. Eles vão chorar, morrer de saudade, porque eles vão perceber, eles estão desencarnados. Mas eu acredito muito na luz desses meninos. Gente do bem, a gente vê no rosto, que são pessoas íntegras, que passaram daqui dessa forma tão trágica. Poderia ter sido melhor. Estamos num ano 7 também, que é cabalístico, ou seja, é um ano de melancolia e depressão. Eu acho muito perigoso, eu acho que as pessoas de casa têm que cuidar da mente esse ano, porque para entrar em depressão é 1 minuto. Então é um ano e a gente tem ouvido falar tanto nisso. Você repare, né? Que nossa, é todo mundo depressivo. É o ano 7. Então a depressão é um ano muito melancólico. E agora, Saturno, exatamente, você vê que tudo fecha. Saturno estava em cima do planeta Terra na hora do acontecido. Saturno é um planeta muito pesado, muito denso, muito carregado. Ele é lento, ele faz as coisas doerem mais. Então, quando Saturno está passando pela Terra, a gente fica mais triste, as coisas piores acontecem. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Mas ninguém morre sem que Deus não permita. Quer dizer, você não tem como prevenir esse tipo de coisa. Você pode até ter uma premonição, num determinado momento você não vai ou não embarca, mas é porque, na verdade, aquela não era a sua hora. Aquele momento não era o seu, sua passagem. Sônia, tem muita gente lá de Santos entrando em contato pelo Twitter e Facebook, e duas coisas assim curiosas. Uma delas, que conhece bem a rua ali, diz que do lado daquela academia que foi atingida tem uma casa que foi atingida e o número da casa é 113. Olha, gente. E outra pessoa lá de Recife diz que o pai de Eduardo Campos, que seria o seu Maximiliano Campos, um grande escritor, faleceu em agosto, dia 7 de agosto de 1988. 7, que é outro número. Mais uma vez, cabalístico. Dia 7, que também é um problema. E de agosto, né? Agosto é um mês de oração, eu diria. A gente não pode pensar nas coisas ruins, mas é um mês assim, sabe, não abrir negócio, montar coisas novas. Mês de agosto não, é um mês para oração. As almas das trevas estão por perto, então é melhor a gente orar o Salmo 66, a gente ficar quietinho e seguir a vida até que passe essa maré do 13, Marcelo, de agosto. Tem um fato que a gente tem que falar, Sônia, porque até sexta-feira, quando a gente comentou muito sobre o caso, a gente sabe que a polícia, as autoridades que estiveram lá, não tinham palavras para descrever o que aconteceu, Márcia, nesse acidente. Ninguém conseguia encontrar palavras, as pessoas preferiam até, os restos mortais. Trocar por outras O que aconteceu? O dentista do Eduardo Campos veio com todas as chapas, porque ele era dentista muito antigo, conhecia a arcada dentária, acreditando até que através da arcada dentária ele podia dizer, olha, aqui, né? E ele esteve em Santos, ele presenciou toda essa recuperação dos resgates dos restos mortais, e ele, emocionado, ele
disse a palavra mais correta, que realmente, que infelizmente, é a palavra que aconteceu com os 7 corpos, onde ele fala, os corpos, Márcia, foram desintegrados. Exatamente. E o porquê foram desintegrados? Porque já se concluiu, Sônia Abrão, que esse jato, ele bateu acelerando. É como se o piloto, naquele momento, acreditasse que o avião estivesse voando alto. Ou seja, foi um acidente. Imagina um carro que bata num muro sem frear. Então foi um acidente de enormes proporções que provoca 1 ou 2 explosões na hora da queda, e o dentista usou a palavra que realmente é a palavra que traduz o que aconteceu com os corpos. Houve uma desintegração. E eu já vi você comentando sobre isso e falando até dos problemas que isso possa ocorrer. Terríveis, né? Porque, na verdade, por isso a gente tem que pensar bem se a gente quer cremar, né? Porque um dos rapazes teve os restos mortais cremados, né? Então, assim, precisa pensar direito se você realmente quer cremar. Eu confesso que eu até queria me cremar, mas depois eu pensei bem, estudei melhor a parte espiritual disso. Eu acho meio... você vai queimar o teu perispírito, não é só a matéria. Porque, de repente, a pessoa demora muito tempo para sair de si. Aí ela queima, não só a matéria, se fosse só a carne, mas de repente eu estou queimando um pedaço do meu perispírito, que é o meu corpo verdadeiro, é o corpo que eu vou estar no plano espiritual. Vejam bem, eles ficaram sem corpo espiritual. Isso não é brincadeira. Não, tem outra palavra que é usada agora que eu lembrei, a palavra que o dentista dele usou, que é o desintegrado, e depois ele usou pulverizado. Quer dizer, é a mesma coisa que se ocorresse... Virou pó, né? A cremação. Eles não virou pó, não o corpo, a carne. Da carne veio para a carne vai. É mais ou menos isso? Da terra veio para a terra vai. O que para mim é mais difícil, sofrido, é saber que o que fica embaixo da carne, que é a nossa matriz, também foi pulverizado. Porque foi um susto enorme, não deu tempo de ninguém sair de si e foram pulverizados. Então, com certeza, esse avô estava perto para resgatar a alma. E que essa alma vai para um hospital para ser refeito pelo espírito. Então é um trabalho de muito amor. Ele recebe essas ondas eletromagnéticas de amor. Com certeza que o coração dele recebe, mesmo ele dormindo. É como se ele estivesse tendo sonhos bons. Ele vai acordar mais tranquilo. Por isso que é importante flores, importante a gente ver a comoção, esse povo todo gostar por desse menino. Eu acho que isso é crédito dele, crédito do seu Miguel também, do avô dele, entendeu? Marcelo, tem um pessoal, Sônia, que mora lá. É uma pergunta importante. Estou dizendo o seguinte para você, Márcia. Em Recife, isso? Não, mora lá em Santos. Em Santos. Pergunta a seguinte, espiritualmente falando, como fica e ficará o local do acidente, ou seja, as residências? Meu Deus. Olha, eu já estive em vários locais, eu estive no Joelma, em vários locais, e a gente, infelizmente, dependendo do trauma espiritual que acontece naquele momento, se um desses meninos não fizeram a passagem, eles vão ficar por ali. A dor vai ficar no imóvel, quer dizer, a dor da morte fica impressa no imóvel. Então eu acho que precisa de muita oração, sou a favor de missas no local, sabe? Precisa de muita oração para que a dor não fique grudada nas paredes. Aí a gente chama de miasma, de pedaços de sentimentos contrários às coisas boas da terra. Eu acho sim que fica marcado e precisa de muita oração. Com certeza. Sabe que a gente vendo aquela multidão toda no Recife, acompanhando o cortejo fúnebre, né, do Eduardo Campos, e a gente vê também, quando morrem grandes ídolos, grandes artistas, né, tipo, a gente fez agora, não sei quantos anos, acho que 40 anos da morte do Elvis Presley, dia 17 de agosto, foi ontem.
né? Foi ontem. 40 anos da morte do Elvis Presley, que o mundo chorou, não foi a cidade, não foi o país, foi o mundo chorando a morte de um ídolo. Como é para essas pessoas ver tanta gente sintonizada nela, mandando oração, amando, chorando? Como isso interfere ou age sobre o espírito da pessoa que vai embora? Pois é, né? Existe uma coisa chamada fanatismo. No caso do Elvis Presley, muitos fanáticos choravam por dor, muita dor, nem é dor, é desespero. Tá. Isso atrapalha Tem muita completamente. pessoa que se mata também, né? Quando Tem o ídolo gente que se morre, mata. é uma doidice. Então é assim, isso faz muito mal. São ondas eletromagnéticas negativas que chegam no desencarnado. Se ele não tiver um preparo, e nós estamos na Terra, que preparo que a gente tem? É devagar, a nossa essência precisa de tempo para melhorar. É terrível. Você chamar morto, ai, vem aqui porque eu te quero, volta para cá. Isso é muito ruim. Você imagina que esse moço não sofreu. Por exemplo, os Beatles, ou Michael Jackson, Elvis Presley. Então, assim, a gente tem que lembrar dos mortos com suavidade e mandar orações. Nesse caso, o Salmo 91, nesse caso, o Salmo é a melhor coisa que se faz. Mas o 91 mais próprio é um passe próprio para desencarnados. Então, e até para aquelas pessoas que estão na beira, sabe, numa UTI, não conseguem ir, não tem, por materialistas que são, certo. Elas entram naquela faixa dos 16 dias, que eu digo. Então, se uma pessoa não vai, e você quer que ela faça uma passagem bonita, olha o Salmo 91 em voz alta, perto dela. Com certeza aquilo vai ajudar. É a mesma coisa que a gente pede, para o povo rezar um Salmo 91 ou um Pai Nosso. Mas é lógico que vai deixar saudade, mas uma saudade e não um desespero, vivenciando a todo que momento não pode é o desespero, né? Exatamente. Sabe, muitas pessoas que desencarnam, mas não vão embora mesmo. Elas ficam ali chorando, com o filho que está chorando, ou com a mãe que está chorando. Não vai embora, não consegue desligar. Isso é terrível. Chama-se umbral o lugar que a gente fica. Então, pelo amor de Deus, vamos ajudar com as orações para que os desencarnados possam ir em paz, né, senhor? Quer deixar uma pergunta, Não, eu vou só daqui a pouco dar um dado. Há uma possibilidade muito interessante na investigação, que eles calculam quando que esse avião teria perdido, quantos segundos levou dele perder um controle e ele se chocar. E nesse tempo, que daqui a pouco eu vou falar, que são poucos segundos, a gente fica imaginando como estava lá dentro da aeronave todos os passageiros que sentem que alguma coisa está errada. Às vezes você está num carro, você sente o carro desequilibrar, você já fica assustado. Ou você está voando num voo de carreira, ele começa a balançar, você começa a rezar. Né? Agora ali foram alguns segundos que as pessoas perceberam que alguma coisa muito grave iria acontecer. Tá, eu volto aqui já. Bom, deixa eu voltar aqui. O Lordello estava falando dos momentos finais. Como estariam as 7 pessoas dentro daquele Cessna que começou a entrar em queda realmente, né? Sônia, essa imagem é muito característica pelo seguinte. Quem já andou de avião sabe que quando o avião começa a balançar, normalmente você fecha os olhos e começa a rezar, né? E eu, quando o avião vai descer, eu fecho os olhos, sempre faço uma oração, que é o momento mais complicado. O que acontece? Em tese, uma das linhas de investigação, Sônia Abrão, é que em determinado momento desse voo, o avião perde o controle. Sim. E ele perdendo esse controle, ele teria de 15 a 20 segundos totalmente descontrolado, caído naquela região do Boqueirão. De 15 a 20 segundos. Você tem uma noção, Sônia? Existe uma linha de investigação que acredita que o avião caiu de bico para cima e para baixo. Ou seja, totalmente desgovernado. Ou seja, os tripulantes e os passageiros, os 2 pilotos e os passageiros, em tese de 15 a 20 segundos, perceberam que algo muito ruim vinha acontecendo. A gente imagina o filme que passa na cabeça de uma pessoa dentro de uma aeronave e não tem o que fazer. Não tem. Um avião, depois de desgovernado, seja ele por algum motivo, não tem como o piloto voltar a acertar esse voo e fazê-lo levantar. Em cima disso, tem dois seguidores, Sônia, com 2 perguntas curiosas. Uma delas para a Márcia.
é um enfermeiro que trabalha em UTI e por isso ele comenta que é normal as pessoas virem a falecer. E a pergunta dele é o seguinte: trabalho em UTI, Márcia, corro algum risco de que essas almas desencarnadas possam me seguir? Coitado, ele tem esse Corre medo. muito. É mesmo. Corre, porque Márcia. assim, em primeiro lugar, na hora da... você disse das pessoas, 15, 20 pânico segundos deles. finais. A gente acredita muito que numa hora de desespero, pré-morte, exista um desmaio, que a gente chama de desmaio espiritual. Eu já ouvi falar Então, isso. Né? Deus é maravilhoso, Ele te deixa inconsciente naqueles segundos praticamente, é um desmaio, né? Nós somos retirados do corpo pelos nossos guias, nossos mentores de luz, é um torpor, e você nem percebe o que aconteceu. A Zíbia Gasparito me falou isso uma vez na cobertura da morte do Ayrton Senna, que ela me disse que quando ele bateu na curva de Tamburello, o espírito dele já tinha sido tirado saído do de corpo. lá. Então, Exatamente. Exatamente, a Zíbia fala muito bem sobre isso, e ela tem nossa, melhor do que Zíbia para falar, ela tem comunicação com os desencarnados há quantos anos. Então, assim, os nossos amigos espirituais sempre nos dizem, não precisa ficar pensando no que na tragédia acontece. Somos retirados, graças a Deus, somos retirados segundos antes, minutos até antes, existe o desmaio espiritual, que é interessante. Agora, quanto a esse rapaz, ele lida com a morte, né? Ele lida com a passagem de pessoas que desencarnam. Eu tenho uma triste notícia para te dar, porque a cada 10 pessoas que desencarnam, 8 não aceitam. 8 é muita gente, é muito despreparo. Eu não sei se eu vou aceitar, mas em todo caso, estou me preparando para tal. Mas assim, a cada 10 pessoas que desencarnam, 8 não aceitam, então elas ficam nervosas, elas ficam ali, ficam chamando o enfermeiro, no caso desse rapaz, e ficam, de repente, o que elas precisam? De ectoplasma. É um material que nós humanos fabricamos e literalmente sai pelos nossos buracos, especialmente pelo plexo solar. Então, esse desencarnado, esse que acabou de desencarnar, ele não tem mais vida. A gente chama de tônus vital. Ele fica sem tônus vital. O que ele faz? Ele vai se apoderar do tônus vital de quem estiver por perto. E caso ele queira comer, caso ele sinta fome, ele vai falar, meu Deus, mas eu não estou morto, eu estou com fome, eu preciso beber, tomar água. Ele vai acompanhar um vivo, infelizmente, ele vai acompanhar um vivo e vai, literalmente, achar que está bebendo junto. Então, a isso se dá o nome de encosto. Ou obsessor. Gente, existe muito mais obsessor na Terra do que a gente possa imaginar. Como é que as pessoas se blindam em relação a isso, ou se livram, entre aspas, desse tipo de coisa? Primeira coisa, né, Sônia? A gente não deixa quarto fechado. Tem que abrir as portas, tem que ter luz. Segunda coisa, eu vou repetir bem claramente, é um ano de depressão. É o ano 7. Todo depressivo, ele abaixa o padrão vibratório. Quer dizer, não é que o morto sobe, ele que abaixa. Então nós vivos em depressão, nós fazemos isso aqui. Nós estamos diuturnamente no padrão vibratório dos desencarnados que não foram embora. Então, vigiai e orai, faça terapia, procure psiquiatra, psicólogo, tome antidepressivo sim, mas tem que acreditar em Deus. Sem Ele não adianta nada disso. Então você vai começar a levantar o seu padrão vibratório orando o Salmo 66, fortíssimo para quem está depressivo. O Salmo 91 é fortíssimo para quem tem problemas de obsessor. Não usar roupa marrom é engraçado, né? Não é o preto, é o marrom que atrai os desencarnados. Eles gostam de ficar perto do marrom e do vermelho. Então, assim, eu não aconselho muito usar marrom ou ter cortina marrom dentro de casa. Outra coisa, tomar banhos de água azul.
Eu falo do anil, gente, porque, sabe, é o que menos mancha. Então, custa tão barato, compra água, compra anil e dá um banho energético, toma o seu banho normal, depois pinga umas gotinhas de azul numa água e toma seu banho de anil. Banho de alecrim. Outra coisa legal de você ter é um vaso em casa com um copo de leite. Eu estou sempre... Ele puxa. Por quê? O copo de leite simboliza a pureza de Jesus. Então a tua casa vai ter um cantinho daquela pureza de Jesus. Obviamente que ele vai atrair as imperfeições da casa que a gente não enxerga, os espíritos. Ele vai atrair, ele até pode morrer, mas a casa fica limpa. Lírio da paz. Pode comprar, eu peço para vocês, comprem um lírio da paz e coloquem na casa de vocês. Ele vai fazer assim, ele morre. Isso significa que existe alguma energia eletromagnética negativa de algum desencarnado lá por perto, né? Você vai ficar chorando o dia inteiro, fechado num quarto, trancado, vai estar assim de morto, trancado com vocês, gente. Então, faz isso aqui, levanta, ri. Rir é o melhor remédio, sabe? Ser feliz, produzir. Eu morro de dó de pessoas que não conseguem dar um sorriso no dia. Banho de anil em toda essa gente. Banho de água azul, passa água com anil no chão da casa, tenha plantas em casa e você vai ver como melhora tudo. Tem outra questão aqui também. Quando a gente falou aqui do pulverizado, tem muita gente que está dizendo que quer ser cremado. Já até passou para os parentes que, se acontecer um falecimento, quer ser cremado. E a pergunta que mais corrente, Márcia, é o seguinte: quantas horas depois da morte seria o ideal para que isso ocorresse? Tá, eu estudei bem isso porque eu também queria ser cremada. Não quero mais, não. Isso não quer dizer que vocês não possam ser cremados. Mas assim, pelo amor de Deus, 36 horas, tá? Até 36 horas, a gente ainda está... O perispírito da gente pode estar grudado no corpo carnal, é igualzinho isso aqui, é uma cópia, ele pode estar grudado. Então, depois de 36 horas, há um desenlace normal. Mas mesmo que a pessoa brigue, grite, etc., a sensação que nos dá é que o perispírito sai do corpo. Eu acho que depois de 36 horas o pessoal pode ser cremado. Agora, e quem sofre um acidente como esse? Não é só o Eduardo Campos, mas muita gente bate o carro, uma explosão de uma caldeira e a pessoa morreu praticamente que cremada naquele local. Pois é, você imagina o sofrimento espiritual caso essa pessoa não tenha bônus aqui na Terra, seja uma pessoa do mal, ela vai sentir tudo. Agora, não me parece o caso desse menino. Eu achava, ele brilhava, ele tinha uma cara boa. Então, e os meninos também, eu vi o piloto e o copiloto ontem, eu assisti uma reportagem, o piloto tinha uma cara muito boa também. A sensação que me dá é que eles foram pulverizados, mas já estão deitados. Gente, são hospitais, verdadeiros hospitais, com almas maravilhosas que vão ajudar a recompor esse perispírito, porque na verdade ele vai precisar voltar à Terra. Você veja bem, existem pessoas que nascem mutiladas. Sim. Por quê? Porque precisam dessa reencarnação mutiladas, mas porque o perispírito não foi todo refeito. Certo, você vai me dar mais detalhes desse assunto já já. Bom, vamos voltar aqui. Tinha ficado o assunto que você estava falando, né, Marcelo? A gente fala da pulverização dos corpos, do tempo que a gente sai antes do corpo, e que pessoas do bem normalmente estão ou felizes. Esse menino tinha cara de feliz. O anjo da guarda fica por perto. Então, de repente, eles não sentem, né, essa passagem. E você está falando das pessoas que nascem deformadas. As pessoas que nascem deformadas são pessoas que têm mais karmas. Então, elas não tiveram tempo, ou não foi permitido por Deus, o refazimento da matriz, que é o perispírito. Aí elas vêm deformadas, elas vêm com o corpo... nasce de acordo com o perispírito da pessoa. E, por exemplo, o Eduardo Campos, ele vai ficar com o perispírito de Eduardo Campos até que ele reencarne novamente com outro perispírito, mas se ele tiver
algum débito com essa coisa de ser queimado ou não ser queimado, essa criança que virá com outro, o formato de perispírito, outro formato de corpo, pode ter sim algum pedaço do corpo queimado. Ou sinais. Você sabe que a gente sempre tem, por exemplo, se eu tenho uma pintinha aqui, essa pintinha está me acompanhando em algumas reencarnações, a gente tem sinais de vidas passadas no corpo da gente. Ai, que estranho isso. Interessante. Né? Sônia, tem duas perguntas aqui difíceis de responder. Uma delas principalmente, Márcia. Uma é o seguinte, tem um repórter que mandou aqui uma mensagem, ele diz o seguinte: ele fez a cobertura do acidente vários dias lá em Santos, lá no Boqueirão. Ele alega que após a cobertura, ele está com uma dificuldade tremenda em dormir, e ele não sentia isso antes, ele dormia com facilidade, e ele queria saber a sua resposta. E a outra pergunta, emendando, a questão é, pergunte a Márcia, espiritualmente falando, essa pessoa te acompanha faz tempo, sabe que você tem algumas visões, e ela pergunta se você enxergou alguma coisa em relação ao acidente, se você pode dizer se foi uma falha mecânica, se foi uma falha do piloto ou se foi um atentado. Tá muita gente falando em sabotagem agora. Em primeiro lugar, esse rapaz esteve no momento, esse que não está dormindo, de dor, de muita dor. As paredes têm dor, o chão tem dor. Tá, aquilo é uma dor muito grande, é um local onde a gente chora mesmo e a gente fica com dor no coração e no peito. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, o padrão vibratório dele baixo e um desencarnado desses, terem grudado literalmente nele. Então é assim, ele vai ter que orar. Ele vai ter que orar muito, vai ter que orar o Salmo 66, como eu falei, Salmo 91, tomar banho de água azul, que isso vai passando. Então, de duas uma, ou é a mente dele, ou ele pode sim estar com o espírito junto com ele, como não? E a pessoa não dorme mesmo. Eu vejo tanta gente com insônia, mas é tanta gente que eu vejo com insônia que não é normal. Então, a insônia pode vir junto com o espírito, sim. Quanto ao que você disse, essas três hipóteses, eu não... Ela pega, se você chegou a enxergar a causa do acidente, se foi uma falha mecânica, se foi uma falha do piloto ou se foi um atentado. É muito pesado eu falar isso, mas a minha intuição diz que houve alguma coisa com o piloto. Foi alguma falha de manobra, alguma coisa assim. Não foi atentado. Vamos dizer assim, que seja outra coisa, mas atentado não foi. Isso eu tenho absoluta certeza. Outra questão aqui, Sônia, que chama a atenção, tem um pessoal lá de Santa Maria, que mora lá perto da Boate Kiss. E eu acho que essa pergunta aqui, o pessoal do Boqueirão vai ficar também... da Boate Kiss, né? Vai ficar interessado. O que acontece? Essa pessoa lá de Santa Maria, ela fala o seguinte, que os vizinhos, as pessoas lá, depois do fatídico e trágico acidente, que as pessoas começaram a ouvir vozes e gritos vindos da Boate Kiss à noite. E ela coloca aqui, Lordelo, não tem mais vizinhos morando próximo da boate, sou de Santa Maria. Daqui a pouquinho a Márcia Fernandes vai falar sobre isso e de repente se isso se aplica também a toda a região, né, da cratera provocada pela queda do avião, os imóveis atingidos por destroços e de repente algumas coisas como essas vão acontecer por lá também. Bom, voltando, o que você tem a falar em relação a isso, Márcia? O Lordelo falou que a pessoa narrou que não tem nem mais vizinhos em torno da Boate Kiss de tantos gritos, né, que se ouvia à noite. Você imagina, né? A cada 10 pessoas, de novo, 10 pessoas que morrem, 8 ficam. Exatamente. Sejam jovens ou velhos. Você imagina, infelizmente, as famílias desesperadas não ajudam a passagem. Infelizmente não ajudam. Então, elas ficam perpetuando o momento da passagem. Então, esse é muito triste. É o famoso fantasma que fala. Certo. Então, o que precisa cada família desse local, desse acontecimento, fazer 16 missas para o seu morto querido, para o ente que já se foi. Sentir a pessoa com luz,
emanar luz e não dor e desespero, porque senão eles não vão, eles ficam ali perpetuando esse momento, é muito triste isso. Agora, mas só para complementar, Márcia, mas a pessoa que não é nem parente, ela está lá ouvindo aqueles gritos. Pois Olha que situação. Então, mas eu entendi assim, que a Márcia está falando, se cada pessoa fizer isso por seu ente querido que partiu naquela noite do incêndio da Boate Kiss, todo mundo faz a passagem e ali vai reinar vai paz ficar e silêncio, calmo, né? vai ficar tranquilo. Entendi. Porque desencarnar, na verdade, é sair completamente do momento da morte. É sair do planeta Terra, não é só sair da carne. Sabe, são espíritos, são almas sofredoras essas, e sofrem demais. Então precisam de ajuda, sim. Márcia, a Sônia, quando eu comentei aqui que os corpos foram pulverizados, que o dentista falou, muita gente já veio querendo saber sobre cremação. Tem uma moça é um que tema que mexe com todo mundo. Tem uma isso, moça né? que é casada, que é minha seguidora, ela falou o seguinte, falou, Márcia, meu marido é depressivo, toma remédio, mas não faz terapia. Ele sempre fala que vai morrer antes de mim. Bom, aí ela conclui, meu marido fala que quer ser cremado, só que ela não concorda com o marido. Eu acho que ele tem que ser enterrado normalmente no cemitério, onde nós temos lá um túmulo. Então ela fala o seguinte, ela tem que fazer a vontade do marido ou ela tem que fazer a vontade dela? Nossa. Isso muita gente deve acontecer nesse com muita caso, gente. Nesse caso, todo depressivo, ele vai demorar mais para sair do corpo dele. Ele vai demorar mais para desencarnar. Ele está triste, ele está infeliz, ele está depressivo. Eu estou completamente de acordo com ela. Eu tentaria convencê-lo e, se possível, eu não iria cremar, não, eu ia enterrar. Ele não convencer e ela insistir. E ela faz o quê? Ela vai fazer, vamos pela sabedoria, enterrar. Enterrar. Ele vai agradecer. Quando ele chegar do lado dele, ele vai agradecer. Certo. Bom, olha, tem uma pergunta também da Adriana. Minha avó faleceu em casa e 4 anos depois a namorada do meu avô também faleceu nessa casa. Existe elo nessa situação? Daqui a pouquinho a Márcia responde. Muitos elogios para você, viu, Márcia? Um atrás do outro, que não dá tempo de ler todo mundo aqui. Mas dando parabéns pelo seu trabalho e adorando as coisas que você está explicando aqui no nosso programa. Bom, tinha ficado uma pergunta, né, de uma tuiteira que disse que o avô morreu na casa, a avó morreu na casa, depois a namorada do avô, que tinha ficado viúvo, morreu nessa casa. Se uma história tem um elo com a outra, algum tipo de ligação? Não. Por acaso as duas pessoas moraram no mesmo local e desencarnaram no seu tempo. Tem nada da avó, ter vindo buscar a namorada do marido dela. Não, veio buscar a namorada. Não existe nada isso. Né? Pode perturbar, mas quem leva a gente para esse mundo, graças a Deus, é só um. É Deus que nos leva. É verdade, fala, Mandela. Sônia, tem uma pergunta aqui que muita gente acho que vai querer a resposta. A pergunta, Márcia, ela diz o seguinte: se você morre brigado com seus pais, pai ou mãe, e não deu tempo de você ter o perdão, como é que o espírito fica? Perturbado, né? A vida continua. Eu estou de mal com meu pai e com a minha mãe e não consigo mais telefonar para pedir perdão, qualquer coisa que valha. Existe uma perturbação normal. A morte não acaba com a vida, gente. Então, continua, você vai ficar ansioso, preocupado e muitas vezes fica na terra pedindo perdão, querendo chamar a atenção. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é dormir de bem com todo mundo, né? Ou então orar. No meu site existe uma oração que eu acho tão importante, chama a Hora da Misericórdia. Sim. São 16 dias de oração, mais uma vez 16. Você dá misericórdia para quem te magoou e pede a misericórdia de quem você magoou. Então, essa oração, ela anula qualquer mágoa que você tenha na terra. É super legal. Eu acho importante. Chama a Hora da Misericórdia. A Hora da Misericórdia, no meu site. Então, tá certo. Fala. Não, eu recebi uma foto aqui de uma pessoa que mora lá no Boqueirão e que a parente dela tirou essa foto. É uma foto inédita. Boqueirão é o bairro de Santos, onde aconteceu o acidente com o presidenciável Eduardo Campos. E se quiser eu posso mostrar a foto? Pode, acho que dá para essa câmera aqui, né? E o que ela vê nessa foto? Essa foto foi tirada logo após
o avião cair. É muita fumaça. A pessoa que tirou a foto, ela pergunta da questão dos espíritos estarem aqui perto. Certo. Perto da casa dela. Aliás, era o que estão pedindo para a Márcia complementar. Se o pessoal da região, não é, em que aconteceu a tragédia também vai passar pela mesma coisa que passa ainda o pessoal do entorno da Boate Kiss, onde aconteceu o incêndio em Santa Maria, que vitimou mais de 200 jovens. Daqui a pouquinho você fala a respeito como fica a situação dos vizinhos da tragédia com Eduardo Campos. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então a Márcia vai explicar a pergunta que o Lordelo recebeu, que foi lá de Santos, né, Lordelo? Isso, é uma pessoa que mora ali, até tirou uma foto, e ela tem receio agora, depois que a gente comentou da Boate Kiss, se essa possibilidade deles começarem a ouvir vozes, gritos, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa de dor e sofrimento, como aconteceu nas vizinhanças da Boate Kiss. Pois é, o local ficou marcado como local de dor. E a tela mental das pessoas que vivem por perto, elas estão impressionadas com isso. Então, é possível sim, infelizmente, é possível sim que eles escutem alguma coisa. Temos de novo que repetir, essas pessoas que desencarnaram lá, por enquanto estão em estado de choque, estão dormindo. Mas e tem alguns, espero que não, mas um ou dois que fiquem ali, vão fazer bagunça sim, vão berrar, vão gritar. E as pessoas que têm a mediunidade mais aflorada vão ouvir, né? São essas que ouvem, na verdade. Sabe falar em mediunidade ainda no local do acidente do avião do presidenciável Eduardo Campos? Uma vizinha do local, é a pergunta que a gente recebe aqui, essa veio através da nossa produção. Uma vizinha do local diz que sonhou com um avião caindo um dia antes do acidente, gente. Esse é premonitório mesmo, né? Ela ficou muito assustada e chorou muito por causa desse pesadelo. E agora ela está com muito medo. Por quê? Porque ela teve um outro sonho ruim, só que dessa vez com a família dela. E ela quer ouvir da Márcia se isso pode ser algum sinal de coisa ruim, dessa vez com a família dela, já que do avião ela acertou com o sonho, né? Bom, de volta aqui ao nosso programa. Olha, esse é um dos livros da Márcia Fernandes, Banhos, Rituais e Dicas, que você encontra através do site da Márcia, né, Márcia? Exatamente. Tá aí, olha, na TV para você, www.marciafernandes.com.br. O telefone é o 11-3711-0180. Esse telefone é para as pessoas marcarem com você uma consulta. As pessoas marcarem, as pessoas querem consulta, as pessoas querem um livro. E eu quero deixar aqui meu convite que domingo agora, na Avenida Paulista 1776, nós teremos uma palestra para 300 pessoas mais ou menos, e nós faremos psicografia ao vivo. Olha que lindo. Então, isso. Quem tem um ente querido, leve a foto para a palestra, está convidado, para a gente tentar conversar, né? Porque depende do desencarnado, não de mim. Né? Não de você, mas que lindo isso, tá? Domingo agora, né? Agora. Certo. Jorge Lordello, seus contatos? Sônia, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lordello, Facebook Jorge Lordello Oficial, Instagram @Jorge Lordello Oficial, e convidar todo o público para toda sexta-feira, 11 da noite, Operação de Risco aqui na Rede TV. Aqui na nossa Rede TV, viu? Olha, já já a Márcia vai responder a pergunta sobre essa vizinha do local do acidente com o avião do Eduardo Campos, que na véspera ela sonhou que tinha um avião caindo e agora ela teve um sonho ruim com a própria família, quer saber se é algum sinal. Márcia, a senhora, essa vizinha do local da tragédia, que teve esse sonho que o avião ia cair, caiu. Agora, com a família, ela teve um sonho ruim e ela está achando que pode acontecer alguma coisa. Pode? Pode, né? Pode. Tomara a Deus que seja apenas um sonho telúrico esse segundo com a família. Porque a gente vai guardando coisas e vai guardando coisas no nosso psicológico e de repente sonha com alguma tragédia. Ou, como ela teve a premonição, ela é uma médium de premonição. Então é muito difícil a gente avaliar. Pode sim ser um sonho de premonição, como pode não ser, não existe medida para a gente dizer sim ou não, mas pode ser, infelizmente, uma premonição. Certo, aí só não que tem assim, como né, evitar. Quando é premonição, a gente acorda assustadíssimo, bate muito forte aqui, é muito real. Então cabe a ela discernir, cabe a ela discernir. Sabe, é diferente quando é uma premonição. Uma coisa e outra na verdade, tá? Obrigada, Márcia, Obrigada mais uma vocês, vez aqui tá? pela presença. Obrigada, Lordello. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã às 3 da tarde a gente volta com mais uma Tarde Sul. Um ótimo final de tarde para vocês. Super beijo. Tchau, tchau.